ler o verso 12? Já vamos lendo e entendendo. Atos 5, verso 12. Ele diz: e pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram operados entre o povo. Para aí um pouquinho. Eram as mãos dos apóstolos que curavam as pessoas, que faziam os milagres? Está escrito que é pelas mãos, ou seja, alguém estava usando aquelas mãos. Quem é esse alguém? Deus. E é interessante que isso aqui que a gente acabou de ler é o cumprimento de uma promessa que Cristo havia feito lá na grande comissão. Depois que Jesus ressuscita, antes de subir aos céus, ele dá ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura, tal. Aí ele vai falando assim, uma hora ele vai chegar e vai dizer: e vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E de fato, aquilo que Jesus havia dito estava acontecendo, porque pelas mãos dos apóstolos Deus estava operando milagres. E a continuação desse versículo diz assim: e estavam todos unânimes no pórtico de Salomão. Para aí mais um momento. O que é estar unânime? É estar junto, é estar reunido, é estar em uma só fé, é unidade. E eles estavam unidos ou reunidos no pórtico de Salomão. O que seria esse pórtico de Salomão, pastor? Era uma das dependências do templo. O templo aqui ainda existia. Esse templo onde eles estavam reunidos foi destruído lá no ano 70. Aqui ainda tinha um templo. Então nesse momento eles estavam reunidos nessa parte do templo chamado Pórtico de Salomão. E aqui nós temos uma reflexão muito importante que já nos mostra algo que tem que haver entre nós. Eles tinham um costume, e não é a primeira vez que a gente vê isso, eles tinham o costume de se reunir. Poxa, está no capítulo 5. Quantas vezes a gente já não leu que eles estavam reunidos, que eles se reuniam? Aí eu pergunto a vocês, se aqui está escrito que eles se reuniam, e a igreja primitiva é o padrão para nós, então o que a gente aprende? Que nós também temos que ter o costume de nos reunir, e não podemos perder esse costume. Muitos perderam esse costume. Quero fazer até uma observação aqui importante. O culto online, esse culto que a gente transmite, é para aquelas pessoas que moram longe mesmo, que não conseguem estar aqui, é difícil, ou para aquelas que estão doentes, que estão impossibilitadas de vir. Às vezes moram do lado, mas não consegue sair de casa. Agora, no geral, aonde é que nós devemos nos reunir? No local. Hoje nós temos aqui esse lugar. Se não tivesse esse lugar, numa casa. Mas é importante, vou usar aqui uma expressão, esse calor humano. Igreja não sou eu, igreja somos. Já ouviu alguém dizer assim: não vou na igreja porque a igreja sou eu? Alguém já ouviu esse discurso? Levante a mão. Igreja não sou eu, igreja somos nós. É um corpo. Pessoas que estão reunidas, servindo e adorando a Deus. Então eles estavam reunidos. Veja o verso 13 e o verso 14. E dos restantes, nenhum homem ousava unir-se a eles, embora o povo os enaltecesse. E o 14 diz: e crentes lhes eram ainda mais acrescidos no Senhor, multidões tanto de homens quanto o quê? O que a gente vê aqui? Olha que interessante. Está dizendo que ninguém, poxa, como é que eu vou usar a palavra aqui? Deixa eu ver. Ninguém ousava se juntar a eles, mas depois diz que muitos homens e mulheres se juntavam a eles. Então o que a gente tem que entender aqui? Quando Ananias e Safira foram mortos, houve um grande temor para os que estavam dentro, mas esse temor
não atingiu só os que estavam dentro, atingiu quem estava? Os incrédulos, os ímpios, os descrentes. Então tinha muita gente ímpia, incrédula, que estava sem Cristo, que quando viu aquilo acontecendo dentro da comunidade, eles pensaram assim: poxa, eu gosto muito deles, mas eu não vou lá não. Eu não vou lá não, porque lá acabou de morrer um homem e a sua esposa porque brincaram com Deus. Esse temor atingiu também os de fora. Os que estavam fora viram que a igreja era algo sério, era algo santo. Eles não podiam ir lá, vou lá só por ir. Não, eles entendiam que se você se comprometesse com Cristo, você tinha que levar Cristo a sério. Mas ao mesmo tempo, muitos homens e mulheres entravam nessa comunidade, quer dizer, passavam a compor o corpo de Cristo. Quem eram esses homens e essas mulheres? Os que criam. A gente leu aqui que os que criam, os que creram, eram acrescentados ao corpo de Cristo. Pessoal, a gente tem aqui uma outra reflexão importante. A igreja primitiva era levada a sério. Uma igreja cristã, ela tem que ser levada a sério. As pessoas têm que enxergar a igreja de Cristo da seguinte forma: a igreja pode até ter uma porta larga, mas no fundo ela é o quê? Estreita. O que eu tenho dito aqui frequentemente? Todos são bem-vindos na nossa comunidade, independente do que estão fazendo. Todos são bem-vindos, mas ao chegarem aqui, eles vão ouvir que precisam se arrepender. O liberalismo teológico, que nada mais é do que dizer que Jesus ama a todos e salva a todos, e não importa o que você está fazendo, Deus ama quem você é, não importa o que você faz. Sabe essa conversa? Isso não existia na igreja primitiva. A coisa é séria, tem que ser levada a sério. Dito isso, vamos ler o verso 15 e o 16. De sorte que os enfermos eram levados para as ruas e depositados em camas e em macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Veio também uma multidão saída das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eram o quê? Curados. Bem, vamos lá. Aqui tem um ponto muito importante, porque esse texto aqui, ele é usado principalmente pelas igrejas neopentecostais para querer justificar certas práticas que eles chamam de ponto de contato. Então eles dizem assim: não, a gente dá isso, a gente dá aquilo, a gente faz isso, a gente faz aquilo, porque é um ponto de contato. Olha lá, está escrito que as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. A sombra de Pedro era um ponto de contato. Então eles querem usar esse texto para dar base para essas coisas doidas que a gente vê por aí. Mas veja, meus irmãos, que em momento algum a Bíblia fala que a ideia foi de Pedro. Tipo assim, Pedro falou assim: eu sou tão ungido, eu sou tão de Deus, eu sou tão cheio do Espírito Santo, que a minha sombra vai curar essa gente. Não foi dele a ideia. Mas é que era uma multidão tão grande que Deus se manifestou, Deus usou aquela sombra dele para curar as pessoas. Mas não partiu de Pedro, não foi uma ideia dele. Eu tive uma ideia, vou fazer um propósito, vou usar minha sombra como ponto de contato. Não foi. Como uma vez eu vi um camarada, uma vez ele botou um canhão de luz atrás dele assim, ó. Esse canhão que usa em evento, em show, ele botou um canhão e alguém ficava guiando o canhão assim. Aí ele andando, o canhão ia junto. Aí o canhão fazia a sombra, né? Aí a sombra dele ia passando. Aí ele dizia assim: pela minha sombra seja curado, pela minha sombra. Não é o que o texto está dizendo. Como também, e nós vamos chegar lá, mas já que a gente entrou no assunto,
como também não foi ideia de Paulo pegar os seus aventais e entregar para os enfermos serem curados. Pastor, isso faz diferença? Claro, porque se a gente não entende que foi algo pontual e que foi algo que não partiu deles, a gente vai achar que está tudo liberado. Então eu vou dar o meu cabelo para você ser curado, então eu vou dar a minha meia, misericórdia, né? A meia, vou dar a minha meia, eu vou dar isso, vou dar... Não, simplesmente Deus curava da forma que Ele achava necessário curar. E o mais importante aqui é que a gente acabou de ver um tempo onde Deus fazia grandes milagres. E eu quero dar uma notícia para vocês. Vocês estão prontos para receber? Vocês nem sabem que notícia é essa, já estão aceitando, estão dizendo que estão prontos. Deus continua fazendo milagres. Se a gente negar que Deus continua fazendo milagres, a gente está negando a Bíblia. Porque o Deus de ontem é o mesmo hoje e o será eternamente. Pastor, o senhor acredita em milagres? Com certeza, e o maior deles é a salvação, não tem maior milagre. Você sabe que essa pessoa pensa que para curar alguém é difícil, que para libertar alguém é difícil, que para ressuscitar alguém é difícil. Meus irmãos, você sabe o que é salvar alguém? O maior milagre que Deus faz é salvar alguém. E se Deus salva, imagina as outras coisas, Ele faz. Ô pastor, então já que Deus ele faz milagres, por que nós não criamos aqui, no lugar do recomeço, um culto voltado para milagres? Porque se eu criar aqui um culto voltado para milagres, eu vou estar cometendo dois erros. Primeiro, que o culto é para Deus. O culto é para adorar, é para exaltar, é para servir a quem? E não aos nossos necessidades. E segundo, que se eu criar um dia e dizer para vocês, nesse dia Deus vai fazer milagres, então eu troquei de lugar com Deus. Porque eu estou me dando ao luxo, se é que não existe isso, de administrar a agenda de quem? De Deus. Tipo assim, Deus, anota aí. Anota aí, porque a partir da semana que vem, quinta-feira, vai ser o dia do milagre. Então só anota aí, porque aí elas vão vir na quinta, só tem que estar preparado. Não é um absurdo? Vamos botar a nossa cabeça para pensar. Por isso que nós não temos. Agora, se você vier aqui, pastor, eu estou precisando de um milagre, ore por mim, eu vou orar na hora. Pastor, eu estou doente, ore por mim, eu vou orar na hora. A gente não vive mandando lá no grupo do nosso WhatsApp, meus irmãos, vamos orar por fulano, vamos orar. Por que a gente ora? Porque a gente crê que Deus faz milagres. Só que é Ele que faz, e Ele faz quando quer, do modo que quer e da maneira que quer. E cabe a nós confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Dito isso, vamos avançando, que tem bastante coisa para a gente entender hoje. O verso 17 e o verso 18 diz assim: então levantou-se o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam, que compõem a seita dos saduceus, e encheram-se de indignação, e lançaram mão dos apóstolos, e os recolheram à prisão pública. Bem, a gente viu a parte dos milagres, agora a gente vai ver uma cena quase que repetida aqui, que a gente já viu algo parecido aqui. Os apóstolos, Pedro e os apóstolos, mais uma vez, sendo presos. Eles já haviam sido. A gente leu sobre isso. Mais uma vez eles foram presos. E o que é triste é que ao invés daqueles religiosos se alegrarem por ver tanta gente sendo curada, tanta gente sendo livre, tanta gente sendo liberta, ao invés deles se alegrarem, eles ficaram indignados e prenderam os apóstolos mais uma vez. E aqui, meus irmãos, eu preciso trazer uma outra notícia para vocês. Existem coisas na nossa vida
que só acontecem uma única vez. Aconteceu aquela vez e não vai acontecer nunca mais. E luta não é uma dessas coisas. Porque luta, perseguição, provação, momento difícil, não é algo pontual na nossa vida. É algo que frequentemente nós estamos a enfrentar. E eu não preciso nem tentar convencer você disso, basta você olhar para a sua caminhada cristã. São lutas sequenciais. Só que o mais maravilhoso de tudo isso é o que a gente vai ver no 19 e no 21. Do 19 ao 21. Mas, de noite, olha que lindo, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os conduziu para fora. E disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Parem um pouquinho, eu disse que era o 21 também, mas o 21 a gente já leu. No 17 e no 18, a gente vê a luta, a prisão. No 19 e no 20, a gente vê o livramento. O que eu acabei de dizer para vocês? Que luta não acontece uma única vez na vida. É algo sequencial. E livramento? Também. Se as lutas são sequenciais, os livramentos também são sequenciais. Olha um pouquinho para a sua vida, enquanto eu bebo uma água. Pare e pense nas lutas, e pare e pense nos livramentos. Alguns mais demorados do que os outros. Mas assim como Deus estava presente com o seu povo naquela época, não apenas para fazer milagres, mas para livrar nas horas difíceis, Deus continua sendo presente hoje, não só para fazer milagres, mas para nos sustentar e nos livrar nas horas mais difíceis. Nós tivemos domingo passado o dia da oração pelos que sofrem, e durante a semana eu havia dito para vocês assim: vocês não sofrem, nós não sofremos. E alguns não entenderam, porque olhavam para a sua vida: pastor, como é que eu não sofro? Eu tenho esse problema, eu tenho aquilo. Não, nós não sofremos. Por quê? Porque nós estamos com Cristo. Então, apesar da gente ter os nossos problemas, a gente não está sozinho. Pastor, qual que é a diferença dos que estão com Cristo e dos que estão sem Cristo? Tanto os que estão sem Cristo quanto os que estão com Cristo passam problemas. Assim como o sol nasce para todos, as lutas também vêm para todos. Mas qual que é a diferença? É que nós enfrentamos esses problemas não sozinhos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, no meio daquela perseguição, Deus estava presente e os livrou de forma sobrenatural. Um anjo de noite tirou eles. Não sei como é que pode ser isso. Não é um grande milagre. Está preso lá, daqui a pouco não está mais lá, está fora. De uma forma totalmente sobrenatural. De uma forma totalmente maravilhosa, inexplicável. Só que é importante agora, você que está dormindo, acordar para entender o porquê que Deus livrou. Deus não livrou por livrar. Deus não livrou só para eles se sentirem felizes. Deus tinha um propósito nesse livramento. Qual o propósito? A gente leu aqui no verso 20. Deus tirou eles da prisão e disse assim: agora vai no templo e prega as palavras dessa vida. Ou seja, prega o Evangelho. Deus não livrou por livrar, Deus livrou para usar. Vou repetir: Deus não livrou por livrar, Deus livrou para usar.
Deus queria usar eles. Saiba que quando Deus nos livra de uma situação difícil, Ele nos livra para nos usar de alguma forma, de alguma maneira. Eu entendo isso. Hoje eu entendo. Deus me livrou, e Ele me livrou para quê? Para usar a minha vida para livrar outras pessoas. Pastor, Deus me livrou de uma doença. Para que Ele te livrou dessa doença? Para agora usar a sua vida e ajudar aqueles que também estão doentes. Pastor, Deus me livrou do suicídio. Por qual razão? Para usar você para ajudar aqueles que estão hoje tentando ou pensando em dar cabo da própria vida. Pastor, eu vivia carregando um peso da religião sobre mim, um peso do falso evangelho. Deus me livrou. Por qual motivo Ele me livrou? Para que você ajude outras pessoas a se desvencilharem desse peso que elas estão carregando. Nada que Deus faz na nossa vida envolve só a gente. Sempre o propósito tem a ver com outras pessoas. Talvez você foi livre, você está só aproveitando essa liberdade e ignorando quantos que ainda estão presos, precisando da ajuda de Deus. Podemos continuar? Deixa eu perguntar, está dando para acompanhar? É bastante coisa, mas é bom que a gente, vai sendo edificado. Agora vamos ler do 22 ao 29, a gente vai ler um pouquinho mais. Ao 21, perdão, 21 ao 29. 21. E, depois de ouvirem isso, entraram no templo de manhã cedo e passaram a ensinar. Mas vieram os sumos sacerdotes, os que com ele estavam, e convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los na prisão. Mas, depois que os oficiais chegaram e não os acharam na prisão, retornaram e informaram, dizendo: a prisão achamos verdadeiramente cerrada, quer dizer, trancada, com toda a segurança e os guardas de pé do lado de fora, diante das portas. Mas depois de abrirmos, não achamos a nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram isso, duvidaram deles e do que isso significaria. Então chegou um e anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que lançastes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vocês viram que engraçado? Eles deixaram os apóstolos presos. Aí no outro dia, quando eles foram buscar os apóstolos não estavam mais lá. Aí os guardas vieram e avisaram: eles não estão lá não. E o engraçado é que a porta está trancada, os guardas estão na porta, mas não sei o que aconteceu, eles sumiram. Aí o sumo sacerdote diz: não, vocês estão doidos, vocês não viram direito, vocês foram na cela errada. Aí vem um outro e diz: inclusive eles estão lá no templo ensinando. Quer dizer, eles ficaram totalmente confusos. E aí eles foram lá no templo, vamos ver. Verso 26. Então foram o capitão e os oficiais e os trouxeram sem violência. Olha que bom. Por que eles trouxeram sem violência? Por quê? Porque temiam o povo, para não serem... Olha que coisa. Se o povo não estivesse olhando, como é que eles iam tratar os apóstolos? Na base da pancada. Mas por que não fizeram isso? Porque eles gostavam dos apóstolos? Não, mas porque eles ficaram com medo de ser apedrejados. E, verso 27, depois de os trazerem, apresentaram-nos diante do conselho. O sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis, porém, que encheste Jerusalém com vossa doutrina, e intentai fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Parem um pouquinho, olha. Quando eles chegaram lá no templo, pegaram eles disseram assim para os apóstolos: a gente já não tinha falado que era para vocês parar de falar de Jesus? Pastor, quando é que eles falaram? Olha que interessante, meus irmãos.
a gente está lendo o capítulo 5, né? Se você está com essa Bíblia que a gente está usando, na página daqui, ó, vai lá no verso 18. O Atos 4, verso 18. Foi quando ele tinha dado essa ordem, ó. Verso 4, 18. No outro episódio da prisão. Capítulo 4, verso 18. Podemos? E os chamaram e lhes ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Então veja só. Eles já tinham dado a ordem na primeira prisão. Não sei se os irmãos vão lembrar. A gente vai soltar vocês, mas vocês estão proibidos de falar de... Aí agora, o que vocês estão falando de Jesus? A gente já não tinha dito, a gente já não tinha falado que vocês estavam proibidos de anunciar Jesus? Volta lá para o capítulo 5, verso 29, olha o que Pedro disse. Então Pedro e os demais apóstolos responderam e disseram: devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Olhem para mim, Pedro já tinha falado isso para eles também. Aonde, pastor? Lá, do outro lado lá, no 4:19. 4:19, lá na outra folha. Mas Pedro e João responderam dizendo: julgai se é correto aos olhos de Deus ouvir vós mais do que... Deixa eu falar para você uma coisa. Basicamente, o diálogo foi assim, ó, simplificando o diálogo entre eles. O saduceus falou assim: nós já não tínhamos dito para vocês pararem de falar de Jesus? E a resposta de Pedro foi: mas a gente já não tinha dito a vocês que nós estamos comprometidos em agradar a Deus e não a vocês, não aos homens? Quer dizer, a firmeza que eles tiveram na primeira prisão continuou na segunda prisão. Eles não mudaram, eles não foram coagidos, eles não se curvaram diante daquelas ameaças. Meus irmãos, eu volto aqui a falar o que eu falei quando a gente estudou o capítulo 4. O compromisso do cristão é com quem? A nossa prioridade é agradar a Deus. O filho tem que obedecer o pai? Até que ponto? Até o ponto que agradar o pai seja desagradar? Tipo assim, eu tenho que obedecer ao meu pai, mas se tiver que escolher entre obedecer ao meu pai e obedecer ao meu Deus, eu desobedeço meu pai para obedecer. A esposa tem, biblicamente falando, que ser submissa ao seu marido? Até que ponto? Até o ponto em que a minha obediência ao meu marido seja igual à minha obediência a Deus, não atrapalhe nada. Agora, se eu tiver que escolher entre obedecer ao meu marido e obedecer a Deus, o meu dever é Deus. Vou perguntar outra coisa: nós temos que obedecer às autoridades que estão sobre nós, no trabalho, na escola. São autoridades que estão sobre nós. O presidente, nós não temos ou não temos que obedecer às autoridades? Paulo diz que sim, mas até que ponto? Vocês entenderam, né? Estou obedecendo a ordem do meu professor, mas a partir do momento que obedecer a ele significa desobedecer a Deus, então eu desobedeço meu professor para obedecer a Deus, eu desobedeço a lei do homem para obedecer a lei. A pergunta é: a quem temos agradado? A quem? No nosso dia a dia. Quantas coisas, pessoal, a gente deixa de fazer com medo de desagradar os homens, só que a gente não percebe que estamos desagradando a Deus. Quantas coisas a gente faz para agradar os homens e a gente esquece que está desagradando a Deus.
Nosso compromisso, é com. Vamos no verso 30 e 32, nós já estamos chegando ao fim. A gente vai ver a pregação, olha a pregação, como foi rápido, verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual matastes e pendurastes no madeiro. A esse Deus exaltou com a sua destra para ser príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. E somos suas testemunhas acerca dessas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Bem, basicamente, Pedro aproveitou aquele momento e pregou o Evangelho. O que é pregar o Evangelho, pastor? Basicamente o que Pedro fez. Pedro falou do que aqui? Pedro falou da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da glorificação de Jesus, quer dizer, da ascensão, do arrependimento, do perdão e do selo do Espírito Santo. Pregar o Evangelho é falar de Jesus e proclamar o arrependimento para a salvação. Eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje, então eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Uma coisa muito séria. E eu vou falar por amor a vocês, por preocupação com todos vocês. Duas coisas eu quero falar. Vocês são livres para ouvir quem vocês quiserem, honestamente. Jamais você vai me ver controlando quem você vai ouvir, quem que você vai assistir, quem que você... Você é livre para visitar outra igreja, você é livre, vocês são livres. Em Cristo nós somos livres. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Mas a segunda coisa é: tome cuidado com quem você ouve. Tome cuidado com o que você assiste. Principalmente nas redes sociais. Por quê? Esses dias, eu vou falar porque não vai dar tempo de terminar aqui, domingo que vem a gente termina. Esses dias eu conversei com uma pessoa acerca de um homem que se diz pregador. Ele é um homem muito famoso, muito famoso, muito. Foi a respeito de dois, na verdade. Só nas redes sociais eles têm milhões de seguidores. Um deles, quando vai em estádio, lota, assim. E o outro não vai em estádio, mas ele aluga espaços para fazer eventos. E ali ele traz a mensagem. Presta atenção. Vocês conhecem os dois provavelmente. Não tem nada a ver com a cultura de onde a gente veio, não. É outra coisa. Mas vocês com certeza já ouviram. E sobre esses dois, eu postei um vídeo uma vez nos status do WhatsApp, do YouTube, e estava lá a foto desses dois e de mais alguns outros, e o vídeo falava assim: eles não são pregadores do Evangelho. E essa pessoa me respondeu e disse assim: peraí, pastor, o fulano ali eu entendo, o Beltrano, mas esses dois aqui, ela falou o nome. Aí o senhor está de brincadeira. Eles não são pregadores do Evangelho. O senhor já viu quantas pessoas param para ouvir eles? Ela falando para mim, você já ouviu o quanto que a oração desse daqui ajuda as pessoas? O quanto que a palavra, ele fala de uma forma tão linda sobre Jesus, sobre o amor de Jesus. Eles não são pregadores? Eu disse não. Mas como não, pastor? Esse aqui vive entregando salmo para os outros. Não é pregador? Porque um destes vive entregando salmos. O negócio dele é entregar salmo. Qual é o meu salmo? É tal. Qual é o meu salmo? É tal. Qual é o meu salmo? É tal. Qual é o meu salmo? Meu bispo querido? É tal. É desse jeito. Ele diz que as pessoas são as ovelhas queridas dele. Não vou falar mais não, que você já deve saber. Tá bom.
E eu disse, ele não é pregador do Evangelho. Mas pastor, como não? Eu falei, não é. Só que é difícil explicar para a pessoa que não está acostumada à Bíblia, que não tem como base a Bíblia. Eu disse, ele não é, porque primeiro, ele mal abre a Bíblia quando ele vai fazer as reuniões dele. Segundo, que ficar entregando o salmo para os outros. Pessoal, isso daí parece negócio de magia, de adivinhar o salmo do outro. Você me pergunta assim, qual é o meu salmo? Eu paro um pouquinho assim, peraí, Deus está falando aqui, seu salmo é o 78. Coisas desse tipo. Eu falei, não é. Mas é, pastor, eu falei, não é. Por que não é? Porque ele não fala de Jesus. Mas pastor, eu já vi. Não, ele não fala do Jesus que foi morto, do Jesus que ressuscitou, do Jesus que ascendeu aos céus, do Jesus que virá, do Jesus que nos chama ao arrependimento, do Jesus que nos traz perdão, do Jesus que nos compra com o seu sangue, do Jesus que nos substituiu na cruz, do Jesus que foi o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Se ele não prega isso, ele não está pregando o Evangelho. Se ele não fala do Cristo como agente da nossa salvação, não está pregando o Evangelho, porque o Evangelho fala da vida, da morte, da ressurreição, da segunda vinda, do arrependimento, da salvação que está na pessoa de Jesus Cristo, e transmitir os ensinos que Cristo e os apóstolos nos deixaram. E o outro, que é muito conhecido também, eu estou falando desses, que são os mais famosos, principalmente nas redes sociais, para você ter esse discernimento. Meus irmãos, vocês assistem quem vocês quiserem, mas o meu dever, assim como Paulo tinha o dever de alertar as igrejas nas quais ele tinha lá participação, ele alertava contra os falsos mestres. Eu tenho esse dever, porque senão eu estou sendo irresponsável com os irmãos. Então não me leve a mal. Aí tem o outro, que acho que ele é mais famoso ainda, que ele chegou um dia a dizer que o homem é o ponto fraco do coração de Deus, e a mensagem dele é sempre nesse sentido: você é a pessoa que Deus mais ama, e Deus isso por você, e Deus... Só que é uma mensagem que pega o homem e joga o homem para onde? Pastor, que coisa maravilhosa. Mas não é Evangelho, porque o Evangelho não joga o homem para cima. O Evangelho joga o homem para baixo e mostra para o homem que ele só vai sair do chão, que ele só vai se levantar se Cristo vier por amor e misericórdia salvar ele. Do contrário, ele está perdido e condenado ao inferno por toda a eternidade. Então é uma mensagem que levanta o homem, que coloca Deus como alguém que está comprometido a realizar o sonho dos homens. Um Deus que não tem nada a ver com um Deus das Escrituras. É um evangelho sem cruz, é um evangelho sem arrependimento, é um evangelho sem conversão, é um evangelho sem salvação. Então não é evangelho, é falso evangelho. Então, por que eu entrei em tudo isso? Para que vocês não se envolvam com palavras bonitas, com mensagenzinhas bonitas, mas que não tem nada do que realmente importa. O que, pastor? O Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação, o ensino fiel da palavra de quem? Os irmãos compreenderam? Então assista, ouça, mas espera aí, o que é isso? Eu, por exemplo, e eu não estou falando de mim no sentido de que eu sou melhor, não. Mas é que depois que eu comecei a entender o verdadeiro Evangelho, é uma tortura para mim. Tortura. Você quer me torturar? Me amarra numa cadeira e bota na minha frente uma televisão ligada com esses camaradas falando essas besteiras. É uma tortura. Parece que tem alguém batendo na minha cara assim. É triste. Quer ver me torturar mais ainda? Me bota na frente da TV com um outro falando assim: você vai ter esse carro, você vai ter essa casa, você vai ter tudo que você quiser. Só de falar eu fico agoniado. Porque, meus irmãos, as pessoas, a maioria delas não querem o verdadeiro Evangelho. Elas querem uma mensagem que afaga o seu coração.
uma mensagem que passa a mão, uma mensagem que apoia, que motiva, mas não uma mensagem que confronta, uma mensagem que converte, uma mensagem que salva. Os irmãos compreenderam? Assista o que você quiser, mas tome cuidado. Eu vou começar a colocar mais lá no grupo conteúdos para você assistir, conteúdos que te edificam, que de fato te ajudam a crescer no conhecimento do Senhor Deus. Amém? Eu acho que eu não vou conseguir ir até onde eu queria, mas domingo que vem a gente termina. Vocês me perdoam? Eu acabei dando a esse momento uma atenção um pouquinho maior, mas eu creio que é importante. Domingo que vem a gente vai ler do 34 ao 42. Então já saiba aí. Domingo que vem nós vamos ler do 34 ao 42. Vamos ficar de pé? Tá combinado então? Domingo que vem do 34 ao... É bom que vai mudar um pouquinho o cenário, vai entrar num assunto muito bom e a gente conclui. Eu quero, dito tudo isso, fazer uma oração a Deus, meus irmãos, agradecendo a Ele por ter nos trazido a Sua palavra nessa manhã. E eu quero pedir ao Senhor que fortaleça cada um de nós, principalmente você, que tem atravessado dias escuros, dias difíceis. Nós vamos fazer essa oração agora. Feche os olhos, meus irmãos queridos. Você que está em casa, eu convido você a orar também, a pedir a Deus que nos ajude, que nos sustente. Mas antes disso, Pai, obrigado. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Palavra que nos fortalece, palavra que nos exorta, palavra que nos corrige, palavra que nos edifica.